Estamos na Universidade de Brasília e vamos saber do Gabriel qual é a posição do movimento Ocupa UNB e por que esse movimento está acontecendo. Com você, Gabriel. Então, galera, boa tarde, muito prazer, meu nome é Gabriel, eu sou aluno da Filosofia de URGS, eu estou no meu 5º semestre e eu vou tentar explicar um pouco do porquê que esse movimento de ocupações atingiu a universidade da maneira que atingiu e por que ele resiste da maneira como vem resistindo até agora. Então, tudo começou com o movimento dos secundaristas, que pelas reformas da PEC 241 na época, agora virou PEC 255, todos sabemos já, pela reforma do ensino médio por escola sem partido, sentiram na pele mesmo, que são crianças, né, tipo de 15, 16, 17 anos, alguns têm 18, não tem um posicionamento político teórico muito embasado, mas esses meninos sentiram na carne isso. Eles viam, por exemplo, uma aluna que é trans, um aluno trans, que lutava há 1, 2, 3, 4 anos para conseguir ter o seu nome social aceito, não tinha uma resposta da instituição, que era a escola secundarista no caso, e além disso, via um projeto de escola sem partido tramitando que poderia impossibilitar qualquer tipo de diálogo sobre uma representação da camada da população que essa menina, que esse garoto pertencia. Então eles se organizaram, sentindo tudo isso na pele, vendo que poderia acontecer uma retirada de recursos das escolas, da saúde pública, que acabam atendendo o mesmo tipo de pessoa, para ser transferido para o mercado financeiro. Então o que isso quer dizer? A merenda do menino que só come 3 vezes por dia, porque ele tem 2 refeições na escola, ele toma um café da manhã na casa dele, vai para a escola, consegue almoçar e ter um lanche lá, não vai mais poder acontecer, porque a gente precisa pagar dívida externa, juros de dívida externa, que a dívida é um outro problema, a gente pode falar dela também, que a dívida em si não é um problema, os juros em si são. Mas vendo todo esse desaparelhamento do Estado que a gente conseguiu em 1990 e 1978 com a Constituição, que tem um estilo de governo mais social, com assistencialismo, mínimo, mas tem, vendo a possibilidade disso desaparecer, os meninos secundaristas começaram a se mobilizar e ocupar as escolas. Durante isso aconteceram, sei lá, centenas de ocupações de escolas por todo o Brasil. Os meninos tiveram uma visibilidade, começaram a se posicionar politicamente, teve um desenvolvimento político absurdo dentro do ensino público no Brasil nessa época de mobilização e começaram a ter uma resposta do governo, começaram a ter uma resposta do Estado. E essa resposta, ela não foi da maneira como nós concordaríamos, né? Como a gente pensa que uma criança de 15, 16, 17, 18 anos, que está se posicionando politicamente da escola, deveria ser tratada. Sem mais delongas, eles acabaram, no final, sofreram até um certo tipo de tortura psicológica, tortura física mesmo. Crianças apanharam, crianças não puderam encontrar os pais, não puderam comer, a entrada de alimentos foi barrada, os advogados que estavam tratando com o pessoal também sofreu perseguição. Não foi uma relação muito bonita, nem muito honesta entre Estado e ocupações dos secundaristas. Vendo isso, nós que somos da universidade, resolvemos nos posicionar. Então, a nossa pauta, ela bate muito em cima da PEC, ela bate muito em cima da escola sem partido, ela bate em cima da MP da reforma do ensino médio, ela bate em cima da PEC da reforma partidária, ela bate em cima da reforma da Previdência e ela bate também em cima da terceirização. Mas, acima de tudo isso, a gente está aqui hoje porque esses meninos, esses secundaristas, conseguiram despertar uma consciência política que há muitos anos estava tranquila, não estava apagada, mas estava amansada dentro do movimento estudantil nacional. E por quê? Porque a gente via de uma era de governo assistencialista, que estava dando atendimento às camadas mais pobres da população, teve nos últimos 13 anos, teve uma inclusão social nas universidades e nas escolas. Por mais que não seja satisfatória, que não tenha sido o melhor das inserções, teve uma grande inserção. Muitos jovens entraram de camadas da população que são menos favorecidas, como negros, pessoas mais pobres, estão fazendo parte, e essa realidade está interferindo no espaço das pessoas de uma elite que constitui o poder, né? De uma elite branca, de uma elite hétero, de uma elite política, que já está aqui há, sei lá, 5 décadas, já está há muito tempo no poder. Esses que ainda estão vivos, né? Porque a gente pode pegar, por exemplo, a família Neves, né? O Aécio Neves aí, quanto tempo essa família já não está no poder? Tudo bem, dado isso, ocupamos. O que acontece quando a gente ocupa uma instituição? A gente se torna responsável, primeiro, pelo espaço físico da instituição, a gente se torna responsável pelo prédio.
Segundo, a gente se torna responsável pelo patrimônio desse prédio. Terceiro, a gente se torna responsável pelas pessoas que estão dentro desse prédio. Então, nossa ocupação aconteceu de uma maneira pacífica. Entramos no prédio, para não falar que não teve nenhum conflito, teve conflitos entre parcelas dos estudantes que eram contra, parcela dos estudantes que eram a favor, e dentro disso a gente teve algum conflito, mas nada que teve envolvimento de polícia, nada destrutivo assim mesmo, que acaba afetando a integridade física de alguém ou quebrando, depredando algum patrimônio da universidade seriamente. Nada disso aconteceu. Ocupamos, fizemos uma lista do patrimônio, estava tudo checado, ligamos para os responsáveis aqui da reitoria. Eu participo da ocupação da reitoria, sou da comissão de comunicação, então vou falar mais especificamente por aqui. Ligamos para a secretária da comunicação aqui da reitoria, ela veio aqui, checou com a gente o patrimônio, viu que estava tudo certo, retirou os pertences particulares das pessoas que trabalhavam aqui. Então, dentro desses conformes, que é tudo deliberado em assembleia, todas as ocupações estão seguindo mais ou menos a mesma diretriz. Estamos cuidando do patrimônio, estamos cuidando das pessoas, estamos cuidando do prédio, estamos tentando fazer uma organização mais aberta. Nós da comunicação percebemos que um dos problemas que existem hoje é a maneira como a camada da população civil enxerga nós, o movimento estudantil. E não só nós, o movimento político no geral. Existe um problema de comunicação aí, a gente não consegue mostrar uma realidade que existe para uma galera que vê através da mídia, que ouve através de relatos do filho, mas quantas pessoas não tem aqui, né, de camadas sociais diferentes, não tem uma vivência direta com o movimento estudantil e tem uma imagem dele na cabeça. Então a gente precisa desconstruir essa imagem. Como que a gente desconstrói essa imagem? Primeiro, fizemos uma página na internet, montamos uma comissão de comunicação, montamos uma comissão de cultura, começamos a estabelecer uma agenda de atividades que aconteceram diariamente, que acontecem desde o primeiro dia de ocupação, estão acontecendo até hoje, que são insercíveis, vamos dizer assim, pessoas que não fazem parte da ocupação, que não estão dentro da ocupação como corpo presente e constitutivo da administração, da direção e da gestão, vêm para a ocupação para participar das atividades. Por exemplo, aula pública, temos diversos professores, sei lá, se não me engano são mais de 16 cursos que a gente tem apoio dos professores, transferem suas aulas aqui para o pátio da reitoria, por exemplo. Então os alunos vêm e têm as suas aulas aqui. Temos alunos que são mestres de yoga, ou que jogam capoeira, que tem não só bandas, mas que tem grupos culturais, percussivos e diversas coisas. Organizamos aqui essas atividades para trazer o pessoal para cá, para conseguir conversar com a gente, para ver o que está acontecendo na reitoria, para ler as informações que a gente coloca aqui, para gerar um contato que ele não existe entre o movimento estudantil e o que existe fora desse movimento estudantil. Além disso, a nossa luta, ela se baseia teoricamente também, obviamente, ela não é só uma questão de empatia social, que é o que a gente teve pelos secundaristas, que foi mais ou menos o que eu tentei explicar para vocês até agora, que fez a gente chegar aqui. Não é só de cuidado com o patrimônio, de comunicação com o resto da camada da população, que precisa entender o que está acontecendo no Brasil politicamente nesse momento, e que o movimento estudantil está pensando nesse acontecimento. Não é só isso também. Ele é o caso de existir no Brasil desde 1978, poderia dizer, que foi se concretizando cada vez mais com o passar dos anos, uma política de assistencialismo e proteção e cuidado e obrigação do Estado perante a sua população. O que eu quero dizer com isso? Por mais que não seja uma política extremamente eficaz, que vou usar exemplo com outros países, tipo do Canadá, da Suécia, da Finlândia, que tem índices super altos, é uma política que visava atender camadas da população que não têm capacidade de, por si, terem acesso às coisas básicas da vida. Por exemplo, saúde, educação, comida, moradia, basicamente isso. Se estende mais, mas basicamente isso. Aí o que acontece? Temos um governo não eleito, né? Um projeto de governo não eleito. Temos um projeto de governo não eleito que nunca foi apresentado para a gente, nunca houve uma eleição ou um trabalho de comunicação com a população para apresentar esse projeto de governo, que pelo visto era pensado pelo vice há muito tempo, né? Era uma coisa que ele pensava, já era
uma coisa trabalhada, ele chegou já com milhares de ideias prontas quando ele assumiu o poder. Essas ideias nunca haviam sido apresentadas nem nas eleições diretas que aconteceram quando ele foi eleito como vice-presidente da presidenta Dilma, nem depois, durante o processo de impeachment, quando ele claramente teve participação no processo de destituição do poder da própria presidenta. Tomou partido, ficou claro isso. Nem durante o primeiro processo, nem durante o segundo ele apresentou essas pautas pra gente, ele se interessou num diálogo com a gente, nem ele nem sua comissão eleitoral. Quando ele chega no poder, ele pega todos esses planos, esses projetos de governo que ele tem e resolve aplicar. Tudo bem, como é que você vai querer aplicar isso, Temer? Eu vou aplicar através de uma PEC, uma emenda à Constituição, que vai durar 20 anos, podendo ser revista depois de 10. Eu vou fazer uma reforma em todo o ensino médio e ensino básico através de uma medida provisória, que é um ato completamente vertical, que não tem diálogo com ninguém, que vai direto da ordem para a ação, não conversa com a população, não dialoga, não conversa com os estudantes, não conversa com ninguém, é um ato extremamente vertical. Através de um projeto de lei do Escola Sem Partido, que a gente pode conversar sobre se o Escola Sem Partido é um projeto que veio da população propriamente ou se é um movimento de interesse político. A gente pode conversar, mas o que acontece é que ele vem junto. Uma PEC de reforma eleitoral que acaba com a possibilidade de criação de novos partidos e, infelizmente, acaba com partidos de participação significativa de oposição a esse governo. E um projeto de terceirização, não só, também um projeto de previdência, que demonstra uma vontade de desfigurar ou de transformar a relação que existe entre trabalhador e Estado, obrigação do Estado perante o trabalhador brasileiro. Acontecendo isso, a gente é obrigado, eu vou dar uma resumida, a gente pode fazer outro vídeo se quiser, falando desse aparelhamento do governo. Diante disso, a gente percebe que o discurso de que essa PEC, de que essa reforma no ensino médio, de que essa reforma eleitoral, de que essa reforma na Previdência são medidas tomadas a fim de tirar o Brasil de uma suposta crise fiscal de gastança, de Brasil, pela sua política assistencialista, gastou muito dinheiro com a camada pobre da